A ideia de que controlamos os dragões é uma ilusão. E essa frase foi dita pelo Rei Viserys no primeiro episódio e aqui agora no último da primeira temporada a gente entende o porquê. Então vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, com spoilers, sobre o episódio número 10, o último da primeira temporada de A Casa do Dragão, agora. Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que temporada maravilhosa. Eu não consigo dar uma nota menor tanto para a temporada quanto para esse episódio, menor do que 5. Tudo nele foi maravilhosamente construído para deixar a gente atento na tela do começo ao fim. A direção, o roteiro e a atuação aqui foram impecáveis, maravilhosas e praticamente sem um momento de respiro. Enquanto que em alguns outros episódios tinham lá uns momentos mais políticos, conversa daqui, conversa dali, ainda com diálogos interessantes e importantes. Nesse daqui tivemos alguns bem pontuais, bem curtos e ainda assim muito importantes e interessantes. Por isso, em momento nenhum a gente tem vontade de fazer outra coisa. Só por isso o episódio receberia uma nota 5. Só que ele foi empolgante, ele foi marcante, ele foi angustiante, ele foi tenso, para alguns até traumático, talvez para mim, e eu já chego lá. E claro, deixou um gancho maravilhoso para a próxima temporada. E esse detalhe final aumentaria a nota, mas então não tem como dar uma nota menor. E já digo aí nos comentários se você concorda ou não com essa nota, aproveita, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. E tudo começa com Rhaenyra falando sobre maturidade com seus filhos. E esse tema ele é praticamente central, ele começa e basicamente termina o episódio. Obviamente em arcos diferentes, em situações diferentes, porém complementares, eu diria. Afinal de contas, qual é o nível de maturidade de todos os príncipes aqui envolvidos em relação aos seus dragões, em relação à sua hereditariedade, em relação à sua obrigação com os seus tronos, seja em relação ao trono de ferro, seja em relação ao trono de madeira, das regiões mais específicas, mais isoladas e não de Westeros como um todo, seja na maturidade em guerra, afinal de contas nós estávamos vivendo no tempo do Rei Viserys, o Rei do Amor, o Rei da Paz, uma geração praticamente sem conflitos. Obviamente tem alguns probleminhas aqui ou ali, a principal guerra foi uma coisa afastada, longe, que mais foi falada do que mostrada aqui, que foi o conflito com a Tríade, com a triarquia, sempre me confundo, mas no geral foi um tempo sim de paz e consequentemente com a maturidade deles para a negociação com outras casas. Afinal de contas, em tempos de paz, não tem por que treinar para a guerra, e se não tem guerra, não tem por que negociar. Então a maturidade é pequena, é baixa, é a falta de experiência falando muito alto, tanto no começo quanto no final do episódio. Até porque, logo depois dessa conversa com os filhos, chega um balde de água fria, uma enxurrada de notícias ruins. Rhaenys super imponente naquela armadura dela, é maravilhosa. Essa senhorinha, se ela falar senta, você simplesmente obedece. E ela já chega com os dois pés na porta dizendo: seu pai morreu, coroaram outro rei, fique esperta, os verdes estão chegando. Caracas. E daí, lindezas, nós viemos aqui para a cena de parto mais emblemática, significante e que a cada momento me fez fazer nossa, eita, quase isso em sequência e misturado. Para mim, esse terceiro parto mostrado nessa temporada aqui como um todo, ele é o mais significativo, ele é o mais impactante, não só em questão de construção, de dor, de sentimento, de atuação, de efeito prático, de maquiagem, aquela placenta de sangue caindo como um todo ali, dá até agonia só de lembrar. Só que ela é mais importante, significativamente dizendo, porque ali a gente vê a Rhaenyra praticamente desafiando todo mundo. É um efeito colateral, uma consequência de ter recebido notícias muito impactantes, muito importantes, sim. Só que ali também a gente vê que ela vai recusar a ajuda de todo mundo, ela vai recusar os conselhos de todo mundo e ela vai praticamente rir na cara de alguns deuses. Afinal de contas, por mais que as parteiras tentem ajudar, tentem dizer, nós já passamos por isso tantas vezes, essa aqui não será diferente, ela manda todo mundo se afastar e faz tudo por conta própria. Ela vai resolver o problema. Por mais sofrido, por mais longo, por mais doloroso que seja, no fim das contas, quem vai resolver tudo vai ser ela com as próprias mãos. Não interessa o quanto ela tenha que sangrar. A partir deste momento, quem manda em tudo é ela. O problema é que ela tem que se esforçar para demonstrar isso. E essa demonstração fica muito clara aqui no parto e também durante todo o episódio em relação às discussões de guerra, discussões políticas, tudo. Discussão com o Daemon, discussão com os dragões, literalmente tudo. E os dragões aqui, sensacional, mostrando assim que eles têm sim uma ligação muito forte, que eles são domesticados, mas eles não são desprovidos de liberdade, de livre-arbítrio, por assim dizer. A cada gemido, a cada dor da Rhaenyra, Syrax sentia. E isso deixa muito forte. Dragão e cavaleiro se completam.
mas não necessariamente são um só. E o final do episódio deixa isso muito claro. Mas a gente já chega lá. Porque antes disso tem mais um desafio aí da Rhaenyra, que é peitando praticamente o estranho, um dos deuses do Sete. Ela impede que as irmãs ali, as pessoas responsáveis pelo embalsamento, pela curadoria não, pelo tratamento, né, que os mortos recebem, que de certa forma são as representantes desse deus da morte, ela mais uma vez afasta essa galera e diz: quem vai resolver sou eu. E ela leva praticamente esse discurso para as mesas de guerra, dizendo: calma, a gente não vai fazer guerra ainda. Por mais que o Daemon, por mais que os seus outros conselheiros, por mais que o Senhor das Marés tenha voltado e dado o seu apoio, por mais que o número de dragões seja favorável a eles, ela ainda se mostra filha de seu pai. Ela vai falar assim: calma, na guerra todo mundo perde. Afinal de contas, eu não quero ser rainha de cinzas e ossos. Basicamente a mesma coisa que no começo a Daenerys chega a comentar lá em Game of Thrones, mas no final das contas, fogo pra todo lado. E a série não seria sangue e fogo se não tivesse fogo. Só que essa chama, ela aparece primeiro de uma forma bastante sutil e simbólica. No momento em que o mapa de Westeros começa a acender, essa cena é maravilhosa. O mapa ganha vida, isso é muito 10. E simbolicamente, né, metaforicamente, já mostra ali que o Westeros pegou fogo. E a gente sabe que isso vai acontecer de forma literal na próxima temporada, porque aquela cara que a Rhaenyra fez no finalzinho do episódio, lindezas, deu pra sentir que ela deixou de controlar esse fogo interno dela. Ela tenta, assim, garantir o seu maior número de aliados possíveis em relação às outras casas, tenta fazer com que todo mundo se lembre do seu juramento e deixa bastante claro: eu não vou começar essa guerra. Se a galera de lá, os verdes, quiserem, eles que deem o primeiro tapa, eles que deem o primeiro soco. Aqui, no caso, foi praticamente a primeira mordida. E particularmente falando, eu consigo entender muito bem esse lado dela, da mesma forma que eu entendo muito bem o lado do Daemon. Afinal de contas, você tem sim que demonstrar uma espécie de força, uma espécie de autoridade, senão as pessoas montam em cima. Já ouviram essa expressão? Você não pode ser tão bonzinho porque senão as pessoas vão se aproveitar de você? Foi basicamente o que o Hightower tentou fazer com o Viserys. Viserys era o super bonzinho, o super pacífico, e de forma velada, de forma dos bastidores, os ratos, os seus conselheiros foram ali manipulando todas as situações para que no momento certo montassem em cima, no momento certo dessem o golpe, no momento certo coroassem o Aegon. Então Daemon tem sim sua parcela de razão. De forma bastante analítica, a gente consegue até entender a agressão dele em cima da Rhaenyra, apertando o pescoço dela. Só que como um fã do personagem, eu falei: não faz isso aí não se afasta dela. Vocês separados são foda, juntos então é foda 10 vezes mais. Não se separem, a Casa do Dragão já está dividida. E vocês dois não podem se dividir, principalmente nesse momento crucial. O problema é que ele quer uma coisa, ela quer outra. Na verdade, parece que os dois querem a mesma coisa, só que de formas diferentes. E aí chegou esse conflito. Eu acredito que seja apenas um desentendimento momentâneo, parcial, e no fim das contas os dois vão voltar assim a fazer as pazes. Afinal de contas, a gente teve esse mesmo desentendimento também no time inimigo. Alicent e Otto estavam ali brigando um com o outro para ver quem ia dominar primeiro o Aegon, né? Quem iria encontrar, quem usaria ele de moeda de barganha. Aqui na Casa dos Pretos a coisa foi um pouco mais física, mas a ideia é mostrar: o cenário está praticamente igual, tanto que se os pretos têm o maior número de dragões, os verdes têm dragões mais experientes em batalhas. Se os verdes têm um dos maiores dragões do mundo, Daemon vai domar a Fera de Bronze no finalzinho do episódio, que é praticamente o segundo maior dragão. Então, no fim das contas, a proporcionalidade entre as duas casas, no fim das contas, vai estar praticamente equilibrada. E isso é muito legal. Legal também foram as cenas finais. Afinal de contas, uns 15 minutinhos antes do Pega Pra Capar, a gente já sabia que ia dar ruim. A gente já tá acostumado com esse cenário, com esse universo, que a depender da frase pra quem é dita, a gente já sabe, vai dar problema. E no momento em que os jovens príncipes são escolhidos para serem emissários, serem mensageiros, a forma como é tudo tratado, a gente já sabe, vai dar ruim ali um com o outro. E coitado do Lucerys, eu acho que ele ficou com a responsabilidade mais difícil. Na moral, no momento em que o garoto chega e ele percebe Vhagar lá no fundo, que cena maravilhosa. Ali ele já devia falar assim: nope, sem chance. Aemond já chegou na minha frente. Quem sou eu aqui na fila do pão? Vou sair fora.
Tá bom que toda a parte da honra, toda a parte do dever, a parte de fazer a parte dele, falou mais alto. Só que a gente já sabia que ia dar problema. É nítido, a gente só não sabia como. Por um segundo eu achei que os guardas ali que o recepcionaram iam matá-lo, e aí o seu dragão ia tacar fogo, e aí de repente o Vhagar chegaria e mataria esse dragão. Então assim, ele nem chegaria a entrar no castelo. Depois eu achei que o Lord Baratheon iria matá-lo. Então assim, a todo momento eu estava imaginando que o moleque ia morrer assim, do nada. Só que não, primeiro teve um embate ali com o Aemond, e eu adorei o momento em que esse daí tira o seu tapa-olho. Gostei muito do visual do buraco que ficou no olho dele. Eu não sei se tem ali exatamente uma prótese, se tem uma pedra, mas me lembrou muito um céu estrelado num dia claro, num dia de lua cheia. Me lembrou muito praticamente a cena lá da animação do Rei Leão, quando Simba, Pumba e Timão estão olhando pro céu e eles começam a falar o que são as estrelas. Me lembrou muito isso. Tanto que eu tô tentando colocar aqui uma imagem comparada assim pra tentar exemplificar pra vocês, não sei se vai ficar muito claro. Mas eu achei lindo, achei muito legal a sede de sangue, a sede de vingança do Aemond. O garoto se tornou praticamente assim uma fera, basicamente a personificação de um dragão. Isso é maravilhoso nesse personagem, porque a gente já sabe que toda vez que ele estiver em cena, alguma coisa tensa vai acontecer. E apesar de toda a sua habilidade, de todo o seu conhecimento, ele ainda é imaturo. Ele usa de todo o seu poder, de todo o seu tamanho, de toda a sua força, não só física quanto homem, mas também em relação quanto a dragão, e tenta ali numa brincadeirinha dar um susto. Tentou fazer um fica esperto aí, garoto, mas saiu pela culatra. Vermax se sente tão ameaçado que deixa de obedecer o Lucerys, joga uma faísca no Vhagar e o Vhagar simplesmente fala: ah, então é assim que você quer jogar? Então vamos lá. E assim, eu confesso que achei que no final a gente não veria muito bem o que teria acontecido, porque tudo ali acontece num cenário de tempestade relativamente escuro. Dá pra ver tudo o que tá acontecendo, mas ainda assim um pouco escuro. Só que não, fui surpreendido com o Vermax saindo assim, voando acima da tempestade, tudo ficou muito claro, ficou uma cena maravilhosa, parecia uma cena de jogo. Deu pra ver tudo o que ia acontecer e vemos Vhagar simplesmente abocanhando os dois, como se não fosse nada. E depois a gente vê na cara do Aemond que a cagada foi feita. E não tem como ele chegar pra galera e dizer: gente, não foi minha intenção, eu só queria dar um susto. Afinal de contas, todo mundo ali vai falar: ele não é o seu dragão, você não é o seu cavaleiro, ele é sua responsabilidade sim. E não adianta ele chegar com a réplica. Por mais que a gente seja complementar, não tem como eu dominar tudo, porque o meu dragão ele é individual, ele ainda é ele tem vontade própria, livre-arbítrio. Essa desculpa não vai colar. Na verdade, nada aqui agora vai servir de desculpa. Rhaenyra, na sua cena final, mostra pra gente com o seu rosto, com o seu olhar, com 0 palavras, de que a diplomacia vai ficar agora em segundo plano. Agora sim vai começar a dança entre a coroa preta e a coroa dourada, entre a casa dos pretos e a casa dos verdes, entre os seus dragões. E só o que nos resta agora é esperar 2 anos pra ver como tudo isso vai ser mostrado em tela. Até lá, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que você achou dessa temporada, o que você achou desse episódio, o que achou da relação entre os dragões, o que achou do Daemon coroando mais uma vez um novo rei / rainha. O que você sentiu na cena do parto? Escreva aqui embaixo, bora trocar uma ideia depois? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora juntos aqui em mais um outro vídeo. Valeu pela atenção e até o próximo. Tchau!